Irmãos, um excelente dia, uma excelente sexta-feira diante da presença do Altíssimo. Estamos aqui mais uma manhã, podendo louvar, bendizer, exaltar esse Deus glorioso que pode todas as coisas, né? Semana de bênção, de vitória, pois nós conseguimos vencer. Nós estamos aqui podendo louvar, bendizer e exaltar aquele que é digno de toda honra, louvor e adoração. Nós estamos aqui hoje porque nos foi proposta mais uma oportunidade. Oportunidade essa ímpar. Não haverá um dia como este. Não haverá outro dia como este. Este dia vai ser vivido na sua totalidade e não haverá, pode ser ter um que se compare, mas igual não tem. Então nós temos que fazer, né, aquilo que Deus nos chamou. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos confiou. Nós temos que adorar, bendizer e exaltar, e que o nosso testemunho, né, diga a quem nós estamos servindo. Às vezes nós esperamos as pessoas, né, mudarem. Nós esperamos as pessoas fazerem. Nós esperamos as pessoas virem. Mas se nós tomarmos a posição, nós conseguimos mudar. Às vezes nós queremos que as coisas ao nosso redor mudem, mas a mudança não está em nós. A soberba, a prepotência, a arrogância, a indiferença, todas as vezes que essas coisas fazem parte da nossa vida, nós não conseguimos mudar o ambiente. Mas todas as vezes que nós se capacitamos, né, na humildade, no caráter de Cristo, nós conseguimos fazer a diferença, né? Dar a outra face é dar a oportunidade, outra oportunidade que Jesus nos deu. E Ele nos dá todos os dias, irmãos, né? Então aproveite esse dia, faça esse dia, né, ser o nome do Senhor glorificado, faça nesse dia um dia de gratidão. Você já agradeceu a Deus pelo dia? Você já agradeceu a Deus pelas bênçãos? Você já agradeceu a Deus pelas lutas, pelas provas, pastor? Mas também tem que, claro, porque aí nós entendemos que a nossa dependência está no Senhor. Todas as vezes que nós agradecemos a Deus, né, nós entendemos que toda a dependência está nele, a nossa dependência está nele. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é todas as coisas, não é só as coisas boas. São todas as coisas da nossa vida. Muitas das vezes Deus nos quer enviar para um lugar, mas nós ficamos relutantes. E aí acontece diversas coisas ao nosso redor e nós não entendemos o porquê, até que nós chegamos no propósito de Deus. Portas se fecham, outras se abrem, caminhos são trilhados, arrependimentos, perdões, né, para que nós possamos reconhecer o Senhor e o lugar para onde nós temos que ir. Para que cumpra-se aquele versículo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós falamos que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a minha vontade fica em segundo plano. Todas as vezes que a minha vontade ainda está em primeiro plano, Deus não vive em mim. Jesus não vive em mim. Eu estou na minha vontade, eu estou no meu querer, eu estou relutante para viver o propósito de Deus. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Mergulhar no Senhor, né? Buscar no Senhor. Às vezes nós estamos buscando em tantas outras coisas, né? Eu vejo tantas pessoas buscando o sonho da casa própria, do veículo, de tantas coisas. Pastor, é pecado? Não. Mas o primeiro plano tem que ser o de Deus, né? Tem que ser o de Deus. Quando nós estamos vivendo o plano de Deus, Deus realiza os nossos sonhos e projetos. Quando nós estamos na vontade de Deus, Deus faz por nós aquilo que nós queremos que aconteça. Porque nós estamos, né, abdicando as nossas vontades para viver de Deus. Ah, pastor, mas eu não abandono isso, eu não abandono aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Irmãos, a promessa de Deus vai muito além do que nós pensamos. A vontade de Deus vai muito além do que nós pensamos. Nós falamos de viver as promessas de Abraão, mas nós não queremos fazer o que Abraão fez. Quando Deus falou para ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Havia promessa, havia conquista, havia lugar,
Mas primeiro Abraão teve que ter fé e obediência. Ele sabia que ele ia ter que sair num caminho. O caminho quem ia dar era Deus. Mas a terra Deus ainda ia mostrar. Mas tinha uma promessa sobre Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E benditas serão em ti todas as famílias da terra. Então havia uma promessa. Mas agora nós estamos querendo vir para quê? Crer. Nós estamos querendo apalpar para sair do lugar. E não funciona assim. Nós não vivemos por vista humana. Nós estamos por fé. Fé em Hebreus 11 diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por muitas vezes eu quis viver os meus projetos, os meus sonhos, as minhas vontades. Eu até vivi por um tempo, mas eu quebrei a cara. Sabe quando nada começa a dar certo? Sabe quando as coisas começam a apertar? Sabe quando tudo foge do nosso controle? É porque nós estamos vivendo fora da vontade e do querer de Deus. Mas quando mesmo no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da provação, no meio da escassez, nós permanecemos em paz, nós permanecemos confiando e Deus logo nos dá o escape, porque a Bíblia diz que não há tentação humana sem que com ela venha o escape, sem junto com ela venha o escape. Então é o seguinte, Deus até permite, mas Ele também nos dá a providência e nós conseguimos seguir firmes, nós conseguimos avançar. Não é uma maratona, é um passo de cada vez, irmãos. Porque tem gente que diz assim, né? É muito errôneo isso. Se você der um passo com Deus, Ele corre com você, Ele te pega no colo e faz você avançar. Não. Se você der um passo com Deus, Ele vai dar um passo com você. Se você der 2 passos, é 2 passos. Se você caminhar, Deus vai caminhar com você. Mas se você não quiser e desobedecer, não vai ser mais da mesma forma. Me prova, pastor, a Bíblia diz que no início, no jardim plantado no Éden, Deus cria o homem, né? Deus faz Adão. Todas as tardes, na viração do dia, Deus falava face a face com Adão. Mas um dia, a mulher ouve a serpente e Adão ouve a mulher. Come do fruto do conhecimento do bem e do mal. A primeira coisa que Deus faz já não é visitar o homem todas as tardes. E também tira ele do jardim plantado no Éden. E agora um juízo cai sobre o homem. Do suor do seu rosto comerá. Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Então, você pode ver que intimidade ela é gerada na obediência. A intimidade ela é gerada na obediência. Não vem falar para mim, irmãos, que serve a Deus de qualquer maneira e Deus responde que é mentira. Mentira. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo ela pode ir muito em seus efeitos. E só ora quem tem intimidade. Só ora quem confia, só ora quem obedece. Então nós estamos vivendo tempos que nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer, o que nós achamos que é bom para nós. E depois nós fazemos a vontade de Deus. Eu quero dizer algo que é sério. Tome cuidado. Volte para o Senhor se for o caso. Perdoe se for o caso. Né? Entre em comunhão, vive em comunhão se for o caso. Porque sem essas coisas nós não temos intimidade com os nossos irmãos da terra e muito menos com Deus, irmãos. Amanhã eu volto, amanhã não nos pertence. Vamos usar exemplos aqui que aconteceu nesses dias. Aquelas famílias que entraram naquele avião, 5 minutos o avião caiu. Uma tragédia. Uma pessoa só sobreviveu. Aquela moça que foi lá escalar o vulcão, caminhar, não sei, caiu, morreu. Tantos outros que desceram à sepultura. Tantos outros que perderam a sua vida. Pessoal do balão, bem lembrado, que foram fazer uma viagem panorâmica. Morreu a maioria deles. Os que não morreram estão internados em estado grave. Sabe qual que é o problema? É que quando trata-se de salvação e de fé, nós deixamos para o amanhã. Mas quando trata-se da nossa vontade, irmãos, nós vamos até economizando. Eu e minha esposa, a cada 3 meses, nós vamos para a Garça. Nós temos um custo para ir. Nesses 3 meses, nós vamos economizando.
para fazer essa viagem, para visitar os parentes. Aí acontece o seguinte: para tudo na nossa vida nós temos planos, projetos. Nós estamos fazendo coisas, mas quando fala de Deus, Deus entende, Deus sabe, Deus conhece. Mas você pode pegar de Gênesis e Apocalipse, tá? Pastor, eu não acredito. Pode pegar a Bíblia. Deus não fez nada com ninguém duvidoso. Deus não fez nada com ninguém que não quis. Deus não fez nada com ninguém que não se prontificou e não tomou posição. Às vezes a minha família não muda, a tua família não muda, porque nós não tomamos posição. Às vezes a situação não muda porque nós não tomamos posição. Mas é uma coisinha pequena, não dá nada. É um pecadinho. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sabe qual que é o problema? O fariseu que habita em nós, para nós não é nada, é só para a vida dos outros. O fariseu que habita em nós sempre estamos certos. O fariseu que habita em nós, eu não fiz nada, vai ter que ver. O fariseu que habita em nada, a minha felicidade é a felicidade de todos. Não, irmão. Você já perguntou para alguém que está do teu lado? Porque eu pergunto para minha esposa sobre a felicidade dela. Porque eu não posso querer viver a minha chamada só porque eu estou feliz. Né? Foi para vir para o Goiás e eu pergunto todas as vezes se a felicidade dela também está vivendo essa chamada. Porque não é só a minha, é dela também. Porque às vezes, porque nós estamos felizes, nós aprisionamos pessoas, nós aprisionamos em coisas e nós não estamos nem aí com o que está com aquele que está do nosso lado. Você já perguntou? Tem pessoas que dizem assim, eu estou com vontade de comer aquilo. E come aquilo a semana toda, mas a vontade dele não pergunta se o outro também está com vontade de comer aquilo a semana toda. Eu quero morar aqui, eu quero viver aqui. Você não pergunta para o outro que está com você se é a vontade de morar. Pastor, tem que perguntar, claro. Você não vive sozinho. Você tem família. Você tem esposa, filhos, pessoas que estão do teu lado. Tá? Primeira coisa, nós só perguntamos e falamos de nós mesmos. Nós fazemos uma reunião entre nós, é a reunião de uma pessoa só. Mas nós não perguntamos para Deus, nós não perguntamos, para o Espírito Santo, nós não buscamos na palavra, nós não perguntamos para as pessoas que estão do nosso lado. Porque é o seguinte, antes de vir para cá, porque nós já tínhamos morado em outra cidade, mas antes de vir para cá eu falei para minha esposa, você está disposta a enfrentar esse novo desafio? Se você não tiver, eu não vou brigar com você. Se você não tiver, eu não vou falar que vou separar de você, Só que eu vou deixar minha chamada e vou ter que procurar algo secular para trabalhar, voltar a trabalhar. A minha esposa olhou para mim e disse assim, não, a nossa chamada é maior que isso. Nós temos saudades, claro que temos, nós não somos de ferro. Nós sentimos falta, claro, mas nós estamos vivendo a chamada de Deus e no momento oportuno Deus sempre prepara. Nós temos que parar de ser fariseu, egoísta, irmão. Tá? Porque o fariseu, você pode ler na Bíblia, ele sempre queria pegar Jesus na palavra. Ele sempre queria dizer que era doutor da lei. Ele sempre queria dizer que conhecia, mas não colocava nada em prática. Estava sempre querendo pegar o erro de alguém, mas o erro estava nele e ele não percebia. Por isso que Jesus lançava a palavra, falava da palavra com amor, com sabedoria, igual a parábola do bom samaritano, Faça isso e viverás. Quem foi o próximo que usou de misericórdia? Faça isso. Agora o problema é que, nós queremos viver algo sem perguntar para Deus se é a vontade dele, o querer dele, e sem perguntar para as pessoas, porque às vezes nós estamos ferindo, machucando as pessoas que estão do nosso lado, sufocando pessoas. Eu sempre digo e ensino isso e não tenho vergonha de ensinar isso, irmão. As pessoas não podem estar do nosso lado por aquilo que nós podemos oferecer. Tem que ser por aquilo que nós somos. Porque vai chegar um dia que nós não vamos poder oferecer nada. Vai chegar um dia que nós não temos nada para oferecer e chega quase todo dia. Aí as pessoas nos abandonam. Mas estava por causa do benefício, não estava por causa da nossa amizade. Eu tenho bons amigos. Eu tenho os amigos muitos bons, Bons mesmo. Que a distância não rompeu, que a dificuldade não rompeu,
Nós não podemos ser oportunistas, mas nós temos que aproveitar a oportunidade. Você já parou e pensou? Se o outro que está do teu lado, se a tua família tem sofrido por causa de uma decisão? Você já parou? Porque não sofre só você quando você erra, sofre todo mundo que está em volta. Você já parou e perguntou para Deus se é a vontade de Deus? Você já perguntou para o Senhor se nós, igual eu, se nós estamos seguindo no caminho certo? É isso. Vamos orar? Vamos entoar os hinos da harpa cristã, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, mais uma manhã nós estamos aqui, Senhor, na live, manhã com propósito. Alcança os de perto, os de longe, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria. E que nós possamos matar o fariseu que habita em nós, Pai. Que nós possamos deixar a nossa vontade de segundo plano para viver a tua. Porque nós até queremos ensinar, mas aí cai em demagogia quando nós não vivemos. Hipocrisia, Senhor. Nós falamos de um Deus de uma forma tão sublime, de tão obediência, mas chega na nossa vez, nós queremos passar a vez. Em vez de fazer igual Jesus fez no Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Pai, às vezes nós até pensamos, Senhor, não tem como pular essa etapa, mas não é a nossa vontade, é a tua vontade, Senhor. Não é o nosso querer, é o teu querer, Pai. Não é o que eu acho que é bom, é aquilo que o Senhor tem de bom para nós. Pai, esteja conosco nesta manhã. Fica conosco em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A senhora Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Louvor da harpa cristã número 33. Com a tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou ao Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Sim, Deus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele no meu coração. Deu-me paz divinal,
deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, selo e penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, oh, guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel e santo, a paz do Senhor Jesus mais uma vez ao povo de Deus, aos amados irmãos. Glórias a Deus. Saudar você que já está conosco, nossa irmã e também minha cunhada, Valquíria Lopes, missionária Maria Cristina, Alexandre Rodrigues, nossa irmã Diaconisa Elísia, nossa irmã Márcia, nossa irmã missionária Raquel, nossa irmã Evanir, glória a Deus, nosso irmão conferencista Edmilson, né, conhecemos ali na convenção, agora em abril, ali na Isocede, né, na nossa sede em Maringá, nossa irmã Sueli Bernardo e nossa irmã Nilza Romualdo. A paz do Senhor Jesus a todos. Você que está aí assistindo, não adentrou, clique aí, tá? Você que está assistindo, minha tia também, Maria de Lourdes, está aqui, olha, minha tia Maria de Lourdes está aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Também o nosso irmão Rubens, Deus abençoe em nome de Jesus.
Vamos entrando aí, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Motivo de alegria, sexta-feira abençoada. É um dia ímpar, tá? Um dia como esse não haverá. Aproveite ele. Pastor, estou passando por luta. Passa diferente, passa por luta dando glória a Deus. Pastor, estou precisando de providência. Confio, Deus, a providência está aí. Tá? Ele nos deu o mais importante, irmãos. O fôlego de vida. Nada pode comprar o fôlego de vida. E Jesus nos deu. Jesus nos deu pelo seu sangue. Nós estávamos condenados ao juízo. Jesus nos deu pelo teu sangue a oportunidade. Vamos lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 21. Deus abençoe nossa irmã Ana Fernandes também, está aqui. Glórias a Deus. Irmãos, vocês que estão nos assistindo e não se inscreveram no canal, está aqui, ó, na barra de comentário aqui, o link do canal do YouTube. Se inscreva lá. Nos fortaleça a continuar pregando e alcançando mais pessoas. Tá? Tem uns 117, mais ou menos, lá amanhã com propósito, entre outras coisas. 86 inscritos, né? Nós já alcançamos algumas pessoas. Mas se você se inscrever, dá um like lá, sobe, né, o vídeo, nos ajuda a mais pessoas alcançarem, tá bom? Em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 21, versículo 1 diz assim: E depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão,
filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Jardel, nossa irmã Renata Teixeira. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui vendo mais uma vez, depois que Jesus morre, antes de Jesus morrer, ele fala para os discípulos esperar, que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. A Bíblia diz que a tristeza tomou conta de Pedro, e Pedro, querendo ou não, ele já era líder antes de vir para Jesus. Era ele que era o dono dos barcos, era ele que era a frente de pesca, era ele que negociava os peixes, então Pedro já era líder, já tinha um espírito de liderança. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, Pedro se entristece por achar que não ia cumprir a promessa de Jesus, que ao terceiro dia ressuscitaria. A Bíblia diz que Pedro, então, decide ir pescar. E quando ele toma essa decisão, os outros discípulos querem ir com ele. A Bíblia diz que a pesca de Pedro, sem a presença e a providência de Jesus, mais uma vez é frustrada. Nós temos lá em Evangelho de Lucas, capítulo 5, aqui nós vemos João escrever Mar de Tiberíades, mas é o mesmo mar, né, de Genezaré, é o mesmo lago de Genezaré. É o mesmo lago, só mudou o nome. João muda o nome, mas é o mesmo lago. Quando Jesus vai comissionar eles para ser discípulos, eles tinham pescado a noite toda e nada tinha apanhado. Jesus prega, depois fala, Pedro, faze-te ao mar alto. Pedro fala, nós não pescamos nada, pela tua palavra nós vamos lançar a rede, nós vamos fazer. Pegaram grandes peixes, ao ponto de ter que pedir ajuda ao barquinho que estava do lado. Só que agora Pedro cai de novo na tristeza, mas a pesca é frustrada. Nós temos que entender também que antes de Jesus se entregar na cruz do Calvário, o mesmo Pedro nega Jesus 3 vezes. Então Pedro tinha rompido a aliança com Jesus, porque todas as vezes que nós negamos Jesus, irmãos, nós rompemos a aliança com ele. E essa aliança, ela necessita ser refeita. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei de que forma você está, mas se você rompeu a aliança com Jesus, é necessário que ela seja refeita. E Jesus te chama para refazer a aliança nesta manhã. A Bíblia diz que Jesus aparece na praia e diz para os discípulos, filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam não. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós se entristecemos por alguma coisa e vamos fazer algo sem a vontade e o querer de Jesus, irmãos, vai ser frustrante. Tem gente que sabe fazer muitas coisas, sabe? É uma pessoa que tudo que põe a mão vai para frente, mas não sai daquilo. Porque Jesus não é o primórdio, às vezes é o mamão, é o dinheiro. Às vezes é a própria felicidade que está ali importando no momento. E muitas das vezes nós temos que buscar Jesus, né? Ou todas as vezes, vamos dizer, Jesus, e saber qual é o plano dele para a nossa vida. Para que Jesus possa nos dar uma direção. Deus abençoe nossa irmã Sulamita, ali da nossa sede regional, né, de Cacilândia. Que nós possamos olhar a situação, irmãos, e entender. Jesus está perguntando, tem alguma coisa de comer? Eles dizem não. Aí Jesus vai dar o diretriz. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Sabe por quê? Não é o lugar, é a palavra que está sendo liberada através da nossa vida. Não é o lugar, às vezes pode ter ido 100 vezes e deu errado. Mas se Jesus liberou uma palavra, vai acontecer o milagre.
Deus abençoe nossa irmã Larissa. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então nós temos que entender que não é o lugar. A pesca, a noite passada, tinha sido frustrada. E Jesus pergunta, filhos, tem de alguma coisa de comer? Eles dizem não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando eles lançam, a Bíblia diz que a rede se enche. Deus abençoe nossa irmã Cristina. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A rede se enche, né? E lançaram, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, a saber João, né? Disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, ou seja, ele só estava com a roupa de baixo. E lançou-se ao mar. Pedro já quis ir logo nadando. E aí, versículo 8. E os outros discípulos foram de barco, porque eles não estavam nem 100 metros da praia. Quase 200 côvados, né? Um côvado mais ou menos é 50 centímetros. Então a Bíblia diz que logo eles chegaram, né? E levando a rede cheia de peixe, e logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Vamos falar um pouco, né, da brasa, do peixe e do pão. A Bíblia nos diz que mesa é lugar de aliança e lugar de comunhão. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus, agora é convidado a jantar com Jesus. E Jesus diz, para não ficar só no que eu trouxe, traz também dos peixes que vocês apanharam. Porque eles apanharam 153 grandes peixes. A Bíblia diz que, né, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. E Deus também é fogo consumidor. Peixe simboliza Jesus, simboliza a aliança com Jesus. E pão simboliza a palavra. E no mais, o próprio Jesus estava ali. Então Jesus está querendo realiançar com os discípulos, principalmente com Pedro. Porque Pedro no meio do caminho se perdeu, irmãos. No meio do caminho Pedro teve medo. No meio do caminho Pedro negou. No meio do caminho Pedro se escondeu. Mas Jesus não deixa ninguém desamparado quando ele volta para Jesus. O mesmo Pedro voltou, olhou o pão, olhou a brasa, olhou o peixe. E Jesus chamou eles, ó, vinde e jantai. Né? Vinde e jantais. Vamos lá. E logo saltaram em terra ali agora, né? E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Chega de 153 gramas de peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Li também isso agora. Versículo 12. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Jesus está chamando para a comunhão. Jesus está chamando para a mesa. Jesus está nos colocando aqui nessa palavra no lugar de filho. E Deus não tem nada com bastardo. Deus não tem nada com adotado. Deus tem com filho, irmãos. Ele te chama e me chama de filho. Se nós reconhecermos a paternidade dele em nós. Através do seu filho unigênito. E nenhum dos discípulos, continuação do versículo 12, ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, ó quem chegou e deu pão. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão e deu-lhe, ó Jesus, palavra. E também semelhante ao peixe, presença, tá? E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus, depois do quê? Do alimento, depois do quê? Da reconciliação, depois do quê? Do momento de paz, da aliança. Jesus agora vai fazer uma particularidade com Pedro. Jesus agora vai trazer Pedro ao arrependimento, a realiançar com ele, no propósito do quê? Da obra de Jesus ser conclusa pela terra. Então Jesus, irmãos, se eu não quiser, Deus vai levantar alguém para fazer, claro. A obra não para por causa de um. Mas Jesus confiou a mim e a você. Você sabe a importância que você tem no reino de Deus? Você sabe a importância que você tem para Jesus? Você sabe a importância que você tem para a propagação do evangelho de paz?
Você sabe a importância que você carrega levando a presença de Jesus para outras pessoas? Então eu e você somos importantes, irmãos, diante da presença de Jesus. Se nós não quisermos, aí é outra coisa. Mas Jesus nos comissionou. E aí depois de jantar, de começar a aliança ali, de regozijarem junto, ele começa a tratar diretamente com Pedro. E disse, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ou estes, né? Ele respondeu: sim. Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Jesus já fala aqui uma confissão: tu me amas? A primeira vez Pedro negou. Mas agora Jesus está perguntando se há amor. E aí ele diz: tu sabes, então apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer de segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. A segunda vez que Pedro negou, agora Jesus está trazendo para ele reconciliação. Agora você vai apacentar as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Houve reconciliação e Jesus está dizendo para ele: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então nós estamos vendo aqui a reconciliação. E às vezes nós falamos assim: para mim não tem jeito. Pastor, para mim acabou, Deus abençoe. Nosso irmão Alisson, Pai do Senhor, querido. Então nós temos que entender, né? O que nós temos feito? Nós temos negado ou nós temos reconciliado com Jesus? Nós temos permanecido, falhamos e reconciliamos, ou nós queremos desistir? Jesus fala para Pedro: o negócio é agora, o propósito é agora. Sabe por quê? Porque sem Jesus nós não somos nada, irmão. A pesca não vai dar certo, a caminhada não vai dar certo, o trabalho não vai dar certo, a vida não vai dar certo, os propósitos no cotidiano não vai dar certo, mas com Jesus é diferente. Deus abençoe a pastora Jaqueline, seja bem-vinda. Não sei se a pastora Jaqueline ou a pastora Adriana está com o nome dos dois aí, mas sejam bem-vindos. Então nós temos que entender, e Jesus fala para Pedro: na verdade te digo, Pedro, que quando era mais novo, tu se cingia, tu ia para onde tu queria, tu fazia o que tu queria, mas quando fores velho, outro vai te cingir, vai te pegar pela tua mão e vai te levar para onde tu não queiras. E Jesus não está mentindo para Pedro. Jesus está falando para ele que vai chegar a hora dele morrer. Ele não vai querer a morte, mas vão levar ele à morte para que o nome do Senhor seja glorificado pela vida dele. Nós estamos muito, irmãos, atrás de bênçãos. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas só querem a bênção terrena. Estão se preocupando só com a terra. Isso é pecado, pastor? Claro que não. Você tem que ter projeto, sonho. Se você não tem a casa própria, sonhe com a casa própria. Se você não tem um carro, pode sonhar com um carro, não tem problema. Mas nós temos que primeiro estar prontos a buscar o céu. Tá? Porque essa vida aqui é passageira. Mas e a vida de eternidade? E a vida de propósito? Jesus está reconciliando com os discípulos aqui, irmãos. Com essa janta, com esse pão e peixe na brasa. E nós só vamos reconciliar se tiver palavra, se tiver arrependimento, se tiver confissão. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, agora ele tem que dizer que ama Jesus 3 vezes. E ainda ele fica entristecido, porque Jesus perguntou a 3ª vez. Mas é a reconciliação. Porque Jesus nos expõe para nós entendermos aonde nós estamos falhando. Jesus é perito em nos mostrar onde é o nosso erro. Você está disposto a renunciar hoje? Está disposto a deixar hoje?
Está disposto a fazer hoje? Ah, pastor, mas eu não consigo ficar sozinho. Irmão, renuncia hoje para viver o melhor de Cristo amanhã. Eu não consigo deixar hoje, a vida toda fazendo isso. Abandona esse vício, abandona esse pecado. Seja ele na mente, seja ele no coração, seja ele vindo pelos olhos, seja ele vindo pelos ouvidos. Abandona, para que nós possamos reconciliar com Cristo. O maior propósito de Jesus é a salvação de almas, irmãos. Eu não engano pessoas, não. Eu falo de prosperidade. Prosperidade é nunca ver um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ser próspero é glorificar Deus em tudo. Mas dom de riqueza, riqueza é dom, e Deus não vai dar para todo mundo, tá? Se tem vindo para a igreja para ser empresário, ó, aqui não é o lugar, aqui é lugar de gente salva. Se Deus quiser fazer, ele faz. Se Deus tiver propósito, ele vai fazer. Mas eu não fico enganando ninguém, não. Dá 1.000 para você receber 10.000 aqui, não. Mas eu falo de salvação. Eu falo de palavra. Eu falo de arrependimento. Porque eu tenho que me arrepender todos os dias, porque conversão é mudança de caminho. Eu tenho que me converter todos os dias. Você tem que se converter todos os dias. Quem não se converte todos os dias erra o alvo. Quem não se arrepende todos os dias erra o alvo. Quem acha que está sobre alguém erra o alvo, irmãos. Por mais que eu sou pastor, líder de pessoas, eu não posso achar que eu estou por cima. Que eu sei de tudo, que agora eu governo, senão a coroa cresce na cabeça igual cresceu na cabeça de Saul. Mas aí Jesus está falando para ele, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E é o mesmo Pedro que foi preso por Herodes. É o mesmo Pedro que foi preso por Herodes depois da morte de Tiago. Quando era mais moço, Pedro, tu fez o que você quis. Tu me negou, tu cortou a orelha de Malco, tu disse que não ia deixar eu morrer, tu era afoito demais, andava com a espada na cintura. Mas agora, quando você vir a reconciliação verdadeira, tu não vai mais fazer a tua vontade, tu vai padecer por amor ao Evangelho, tu vai padecer por amor de mim, tu vai ser levado para onde tu não queiras, mas o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. E Jesus estava dizendo isso para Pedro, versículo 19, e disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia. E aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia encostava também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, é deste que será? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Tá entendendo? Às vezes nós estamos esperando alguém seguir. Jesus falou, não te importa o que vai acontecer. Importa que tu me siga. Tá? Você está preocupado com alguém. Não fique preocupado com alguém fazer. Faça você. Porque às vezes Jesus está querendo que nós reconciliemos com ele. Pastor, mas eu sou crente, mas tem coisa que precisa de reconciliação. Tem coisas que saem da nossa boca que precisam de reconciliação. Tem sentimento dentro de nós, irmão. Tem pessoas que têm uma vida dentro da igreja e não conseguem perdoar. Tem pessoas que estão uma vida na igreja e liberam a palavra de maldição sobre a vida dos outros. Tem pessoas que estão uma vida na igreja e não conseguem ter comunhão com aqueles que estão ao seu redor. Então tem que haver reconciliação. Porque Deus é comunhão, se nós não temos comunhão com as pessoas que nós vemos, como que nós vamos ter comunhão com aquele que não vemos? Tá errado, esse evangelho aí não é de Cristo, não. O evangelho de Cristo é de amor, de perdão, de renúncia, de companheirismo. Pastor, confio desconfiando, esse aí não é o evangelho de Cristo. Jesus não confia em nós desconfiando, mas errou comigo. Quantas das vezes nós erramos com Jesus? Pedro errou com Jesus, Jesus está aqui reconciliando ele. Para com esse negócio aí. Mas me feriram, me machucaram. Feriram Jesus, cuspiram em Jesus, traíram Jesus, machucaram Jesus, bateram em Jesus.
esbofetearam Jesus, deixaram ele num sinal de vergonha, humilharam Jesus, e Jesus disse antes de expirar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está falando de reconciliação nesta manhã, irmãos. Nós temos que parar com esse negócio. Enquanto há fôlego de vida e esperança, tem coisas na nossa vida que fica travada por causa de uma falta de perdão, de uma liberação de perdão, e perdão não é amnésia. Tá? Ah, perdoei, esqueci. Não. Perdão é quando lembrar, não doer mais, não machucar mais, não ferir mais. Tá? Isso é perdão. Agora, esqueceu é um falso perdão, porque quando lembrar dá uma ira, quando vê dá uma revolta, isso não é perdão, não. Agora o perdão, ele quando lembra não machuca mais, porque em vez da ferida tem uma cicatriz agora, porque passou o bálsamo de Gileade, passou a presença de Jesus. Jesus poderia comissionar outro, falando: não, Pedro, você está desqualificado. Né? Jesus poderia falar: Pedro, você está desqualificado, porque às vezes nós desqualificamos pessoas à nossa volta. Não fazemos assim? Não, você não tem mais jeito. Não. Não, irmão, para com isso. Isso é um erro que nós estamos cometendo. Isso é um grande erro. Enquanto há fôlego de vida e esperança, o nosso propósito é ensinar e também aprender. O nosso propósito é amar e também ser amado. O nosso propósito é ter comunhão e estar em comunhão. E reconhecer os nossos erros. O problema é que nós queremos reconhecer o erro de muita gente e esquecemos do nosso. Nós queremos camuflar o nosso. Quando vê alguém errando, fala: tá vendo? E o nosso está debaixo do tapete. O nosso está bem escondido, e aí nós queremos fazer o quê? Apontar o do outro, porque daí é outro, né? Igual acontece na internet, acontece um negócio, o foco é para aquilo. Até acontecer outro foco, né? Teve tempo que aquele menino Miguel lá não conseguia nem respirar, a internet já jogou o foco para ele. Tudo que fazia era Miguel. Agora é outro foco, né? Então nós temos que parar com esse negócio. Se a nossa boca não pode abençoar, amaldiçoar, nós não vamos. Se nós não podemos ajoelhar, dobrar os nossos joelhos para pedir misericórdia, nós não vamos falar nada também não. Mas todos nós temos que estar dispostos a perdoar. Todos nós temos que estar dispostos a amar. Todos nós temos que estar dispostos a ter aliança com Jesus. Tá? Convívio é diferente. Tá? Na minha vida, na minha casa entra quem eu chamo, quem eu convido. Tá? Mas a minha vida cristã, na igreja, todo mundo. Tá? O meu convívio eu posso escolher. A minha casa eu posso escolher. Tá? Mas em todos na igreja eu tenho que ter comunhão. O que chegou agora, o que é mais velho, aqueles às vezes que dão trabalho, às vezes aqueles que discordam, eu tenho que ter comunhão. Porque quem faz a obra é Jesus, quem mostra é Jesus. Jesus está falando para Pedro aqui, para os discípulos: ó, vocês erraram, mas eu vou te perdoar. Mas com Pedro é um tratar mais diferente. Porque Pedro vai ter algo na história bíblica muito grande. Não que os outros não tenham. Tá? Mas Pedro foi também fundamental para que o evangelho se propagasse. É o mesmo Pedro aqui, que está passando pela reconciliação, que depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, vai pregar, e a primeira pregação, quase 3.000 almas para Jesus. Segunda, quase 5.000. Um homem douto, pescador, sem o Espírito Santo, bravo, arrancando a orelha dos outros, dizendo que Jesus não ia morrer não, que ele não ia deixar, tá? Porque estava dando liberdade para o espírito do mal. Mas depois da descida do Espírito Santo, é o mesmo Pedro que está subindo com João, na hora nona, ao templo da Porta Formosa, a orar, que Deus cura, que Jesus cura através deles, né? Cheio da presença do Espírito Santo. Então nós temos que ter presença, tá? Perdoe, ame, abrace. Pastor, mas essa pessoa me persegue. Jesus foi perseguido, irmãos. Essa pessoa quer bater de frente. Bateram de frente com Jesus. Tem a fruta do Espírito Santo: mansidão, temperança, gozo, paz, benignidade, longanimidade, tá? Fé. Tem a fruta do Espírito Santo, domínio próprio. Tá? Que aí nós vamos conseguindo vencer a batalha, porque a Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis, não é pela árvore. Às vezes nós queremos fazer pela nossa força. Jesus não maltratou ninguém, mas ele tratou Pedro. Jesus não maltratou ninguém, diz: Pedro, quando tu eras mais novo, tu fazia o que tu queria, mas agora, quando fores velho,
vai apertar um pouco, você vai para onde você não quer, mas o nome de Deus vai ser glorificado através de si. Então é isso. Se nós estamos fazendo o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida, nós estamos no caminho certo. Se você precisa fazer a reconciliação com Jesus, faça hoje. Se você precisa voltar, volte hoje. Se precisa perdoar, perdoe hoje. Se precisa amar, ame hoje. Fale hoje. O problema nosso é que nós deixamos as palavras mais bonitas para o velório, né? Eu participo de tanto velório, irmãos. Tá? Eu participo. Tá? Às vezes eu vou muito relutante. Né? Porque não é um lugar... Né? Mas nós aprendemos muito. Nós aprendemos muito, sabe? Eu chego lá, o Espírito Santo começa a me ministrar. Primeira coisa que o Espírito Santo me mostra é tipo assim, eu poderia ser você. E se quando chegar a tua vez, você vai ter alguma coisa para apresentar diante de mim ou não? É? Porque nós não se preparamos. Vamos protelando para amanhã. Nós vamos deixando para amanhã. Amanhã eu deixo, amanhã eu me arrependo, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu pago. É amanhã, né, irmãos? Tá? Que o nome do Senhor seja glorificado através da tua e da minha vida. Aí quando eu chego no velório, eu vejo aquelas famílias chorando, outras pedindo perdão, porque brigou uma vida toda e naquele momento quer reconciliar, só que a outra pessoa não pode responder. Só está a matéria ali. E aí, pastor, às vezes não é crente, pastor, encomenda o corpo. Eu falo, não, irmãos, eu vou orar pelos que estão aqui. Porque eu não posso encomendar ninguém. Quando é cristão, está na presença de Deus, combateu o bom combate, está lá no céu. Eu não posso encomendar ninguém, mas eu oro pelos que estão vivos. Eu não posso mentir para aqueles que estão ali, dizendo que Deus receba de braços abertos, está em um bom lugar. Eu não sei, irmãos, mas eu posso orar pelos que estão vivos, pelos que ainda podem se arrepender, para aqueles que ainda podem tomar uma posição. E aí nós começamos a orar e falar com Deus. Tem pessoas que aceitaram a Jesus já em velório, né? Tem pessoas que, irmãos, quando me dão uma oportunidade, eu só oro. Aí tem alguém, pastor, eu posso confessar Jesus? É que eu falei, é a hora. É a hora, é o momento. Falei, o pastor quer fazer culto no velório, irmãos. Se Deus está permitindo, vamos fazer. Então faça isso. Não deixe para usar a tua palavra, as palavras mais bonitas, né? Olha, era uma pessoa boa, eu gostava. Olha, me perdoa. Briguei por nada. Porque as coisas pequenas que nos afastam. As coisas grandes muitas das vezes nos unem. É as coisinhas pequenas que nos afasta da comunhão. É as coisinhas pequenas que nos deixam longe. E aí Jesus tem que resgatar toda a essência em Pedro. Tá? Então faça hoje. Não deixe para amanhã. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Lembrando o povo, né, do Aporé. Hoje nós temos culto de cura e de libertação, às 19h30. Tá? Se você que é de Aporé e região, que não esteja congregando, tá? E não tem culto na tua igreja, tá? Você pede a liberação do pastor se você quiser estar aqui cultuando conosco. Mas se tem culto, irmãos, honre o ministério que você está. Honre o teu pastor lá, tá bom? Porque senão não é benção. Você está debaixo de uma autoridade pastoral, vem aí, né? Às vezes o pastor nem sabe, não é benção nem para mim, nem para você, e muito menos para a vida do seu pastor, tá? Mas se você não tem casa, ó, pastor, não estou congregando, precisa ouvir a palavra, vem aqui, tá? Nós vamos estar te recepcionando, tá? Te abraçando, você vai estar cultuando conosco em nome de Jesus. Mas se tem culto, vai para o ministério que você congrega, tá? Se você é pertencente a outro ministério, vai lá, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus abençoe você que nos emprestou o teu ouvido, tá? Que haja comunhão, irmãos. Nós estamos em constante, tá, reforma, em constante construção. Nós não sabemos tudo, tá? Mas Deus sempre vai nos dando o direcionamento. Tá? Eu mudei muito, eu era um cara muito sanguíneo, tá? Eu não era Pedrão, mas era semelhante a Pedro. Mas Deus depois falou para mim tirar minha mão. Queria resolver tudo na força do braço. Queria brigar com as pessoas, tá? Vamos orar pela nossa irmã diaconisa Elísia, tá? Pela garganta dela, tá? Quem? A nossa irmã Nízia também, tá? Irmãos, eu quero profetizar já, diaconisa Elísia, a cura, tá? Toma posse em nome de Jesus. Toma posse, tá? Quero profetizar em nome de Jesus.
Eu quero profetizar a cura, a libertação na tua garganta, em nome de Jesus. Você vai contar o testemunho, filho. Tá bom? Também orar pela vida da nossa irmã Anísia, diaconisa Anísia, que tem sofrido algumas tonturas aí, tá? Orar em nome de Jesus e despedir vocês na paz, tá? Se você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, nos ajude, tá? Pastor, preciso de um conselho. Eu posso te aconselhar, posso te dar um conselho. Mas quem pode orar por você é teu pastor, tá? Quem pode te direcionar é o teu pastor, tá bom? Se você tem pastor, procure ele, honre ele, tá? Porque se eu não, no mundo espiritual, eu não respeito ou a autoridade do seu pastor, quanto mais o Satanás e os demônios vai respeitar a minha. Há uma hierarquia, irmãos. Há uma jurisdição espiritual. Então, eu respeito todo pastor, seja ele homem, seja mulher, tá? Respeito todo líder, porque senão eu não sou respeitado. A hora que chegar no reino espiritual para expulsar demônio, o demônio fala, para rapaz, você não respeita o pastor que está ali, mentiroso. Você não respeita a autoridade, também não respeita a tua. Então tome cuidado, respeita a liderança, tá? Principalmente a tua liderança. Não discorde da tua liderança, porque traz maldição. Não ia falar isso não, mas Deus está mandando cuidado, tá? Cuidado, seja ela qual for, tá? Ore a Deus, porque às vezes nós discordamos porque nós estamos errados. Nós não sabemos ser obedientes. E hoje de manhã eu vi uma postagem que dizia assim: eu não recebo ninguém que vem para minha igreja falando mal do pastor. Porque hoje fala mal do pastor, amanhã sai daqui e fala mal de mim. Ela nunca aprendeu a ser serva, ela quer ser a senhora de si mesma, dona de si mesma. Então tome cuidado, irmãos, isso é uma grande verdade, porque nós discordamos muito, mas na hora de nós fazermos, nós não damos conta, tá? Eu falo isso como pastor, tá? Porque eu consigo apacentar algum número de ovelhas, mas aí tem meu pastor regional que já dá conta de um número maior. Tem aí o bispo Amorim que dá conta de um número maior, tem o bispo Marciano que dá conta do número maior, tem a diretoria da sede mundial que dá conta do número maior. Deus abençoe, missionária Sérgio, tá bom? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, você é sempre bem-vindo aqui. Então, irmãos, é isso. Respeite a tua liderança. Vamos orar. Já estou passando o horário aqui. Também quero assistir a live de Cristo, a verdade que liberta, tá? Eu sempre tenho colocado no grupo da igreja e muitas das vezes eu tenho compartilhado, tá, irmãos? O meu status do WhatsApp, no meu Facebook. Entre lá em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero orar mais uma vez, meu Pai, pela vida da diaconisa Elísia, pela sua garganta, já profira a cura, a libertação. Pela vida, Senhor, meu Pai, da diaconisa Nízia, Senhor, meu Pai, que o Senhor entre com providência. E tantos outros irmãos que precisam de uma palavra, de uma resposta, de uma cura, libertação, restauração, meu Pai, na sua vida. Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer por tudo que tu és. E se o Senhor não voltar até a data de amanhã, Pai, nós possamos nos reunir novamente, Senhor. Ser conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito em nome de Jesus, Deus assim permitindo. Segunda-feira estamos aqui com um encontro marcado às 10 horas da manhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.